Pessoal da Colômbia, um forte abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal de Portugal, que a mão do Senhor seja sobre a vida de vocês. A todos que têm nos acompanhado, Deus abençoe poderosamente e cubra com o sangue do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. O semeador saiu a semear, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, a outra caiu no meio de pedras, uma outra no meio de espinhos e uma outra em uma terra boa. Entendi. E a pergunta é essa. Ei, Jesus. Que terra. Eu, na qualidade de semeador, independentemente de qual seja a terra que você está preparando seu coração para poder receber essa palavra, eu vou continuar semeando. Então, se você não preparar o seu coração dia após dia para a realidade dessa palavra, fica muito mais fácil amanhã julgar o semeador pela não mudança na sua vida, no seu caráter, no seu comportamento, do que ser honesto o suficiente para entender que você não quis preparar o seu coração para a palavra. Que você não quis e não quer preparar o seu coração para a palavra. Existem práticas que ajudam nisso. Por exemplo, a prática da oração. Você ora? Oração não diz muito respeito sobre aquilo que você fica pedindo para Deus. Se na sua oração não reconhece a grandeza do que Deus é, as maravilhas de que Deus faz e tem feito, ainda tem um caminho errado na sua oração. Então, que tipo de terra o seu coração é? E a gente explica, a palavra, ela é autoexplicativa. Jesus lança essa parábola e na sequência ele diz o resultado com que essa parábola tem. Tem um grupo desses que opta por não entender a palavra. E porque ele não quer entender a palavra, ele abre o seu coração para que o inimigo acesse esse lugar e tire a semente que foi plantada lá dentro. Então não é a culpa do diabo, é vacilo meu e seu. Somos nós chamando o inimigo para dentro da nossa morada, que deveria ser entregue ao Espírito Santo. Eu vou perguntar de novo, que tipo de terra o seu coração é? Como é que vocês têm se preparado para todo primeiro domingo do mês a gente chegar aqui a ver as Escrituras, para toda quarta-feira a gente estar diante das Escrituras e aprender de Deus? Como é que você se porta no meio da semana, no decorrer desse mês, para o que Deus vai falar, para o que Deus vai instruir, para o que Deus vai alimentar? Qual a importância que essa mesa tem tido? Terminou o café da manhã? Pitoco? Não. Terminou o café da manhã? E agora? E agora, o que eu faço? Será que nós estamos fazendo como a irmã, que o texto diz que ela escolheu a melhor parte? Mas não foi a melhor parte, segundo o que eu quero ou penso. Se a gente não der importância à palavra, a verdade nua e crua que a palavra tem, que a palavra é. Se a gente não se adequar dia após dia a pegar o que o texto que está escrito e transpor ele para a nossa jornada, transpor ele para a nossa vida,
a nossa vida não vai viver mudanças relevantes e significativas nunca. Se a gente não se permitir ser confrontado e afrontado por essa palavra todos os dias, nós não vamos viver mudanças relativas e significativas nunca. Que tipo de terra seu coração é? Como é que você tem tratado seu coração para as verdades absolutas da palavra de Deus? Que importância tem verdadeiramente a palavra de Deus na minha e na sua vida? O que é que nós queremos para o nosso porvir como relacionamento com Deus? Por que é que nós nos juntamos aqui? Que importância tem as nossas quartas, sextas, o domingo de manhã, o primeiro domingo do mês? Por que que nós optamos, se é que nós o fizemos isso, por esse caminho de ser cristão? Qual a importância tem as Sagradas Escrituras para cada um de nós? Então eu quero começar esse primeiro domingo com essa reflexão. E eu espero em Deus, de verdade, que essa seja a palavra mais doce, mais suave que você vai ouvir hoje. Que graças a Deus, eu acho que o nosso tempo de ser menino já passou tem tempo. Acho que o nosso tempo de tomar leite já passou tem muito tempo. Tem muitas coisas em nós que não tem mais condições de continuar vivendo, de continuar permitindo e continuar acontecendo. Você precisa decidir pela vida a qual Deus quer para você, pela vida a qual Deus tem para você, pela vida a qual Deus está te chamando para poder viver. E isso vai ser sacrificioso. Você vai ter que abrir mão de você mesmo, vai ter que abrir mão das suas vontades, dos seus quereres, vai ter que abrir mão dos seus desejos. Você vai ter que permitir que o seu coração seja tratado. E por vezes é você quem vai ter que submeter o seu coração ao tratamento, para que ele deixe de ser essa beira de caminho, esse terreno pedregoso, esse terreno espinhoso, para que ele possa ser uma terra boa. E que nessa terra boa, essa semente da palavra germine. E você não tenha mais condições nenhuma de um dia colocar em dúvida qualquer coisa que diz respeito à palavra. Que você não tenha mais nenhum lugar na tua vida que não seja recorrer à palavra, que não seja viver a vontade de Deus, o querer de Deus e o projeto de Deus para a sua vida num todo. Pesa o meu coração como pastor, pesa o meu coração como ministro. Todos os dias, nos últimos 20 anos, por assim dizer, esse nível de desprezo que nós estamos vivendo como igreja, como nação, no que diz respeito à palavra. Isso é dolorido. Isso também não me dá o direito de não ensinar. Não me dá o direito de simplesmente abrir mão, já que ninguém quer me ouvir, eu vou me calar. É porque não é tanto da minha responsabilidade o tratar do seu coração como palavra. Até porque o texto é muito claro no que ele diz respeito à minha função ministerial. A Bíblia diz que Deus me deu para ti, como pastor, para aperfeiçoar. E por vezes, não é o aperfeiçoamento. Eu tenho que tratar, lidar, cuidar, a levar um nível de maturidade, desenvolvimento e de crescimento. Então, por vezes, isso é dolorido, frustrante, por vezes é ruim, e vejo isso quase todo dia, o irmão se arruinar, e por vezes me dá vontade de falar aquela frase clássica: eu te avisei, eu disse que o caminho é esse. Mas enfim, essa é a nossa primeira reflexão do hoje. Primeira, que eu espero de muitas, e a mais... Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra.
Vamos lá. De preferência, 2 Bíblias. Quem não tem a segunda Bíblia vai abrir 1 Samuel, capítulo 15, 8. Esther 3:10. 1 Samuel 15, 8. Esther 3:10. Nós vamos fazer quase que as 2 leituras simultâneas. 1 Samuel 15, 8. Isso. E abre no livro de Esther 3. 1 Samuel ou segunda? 1 Samuel 15, 8. Esther 3, 10. Tá vendo os dois juntos? 15, 8. Vou gravar o áudio. Tem que gravar nos 5 minutos. Tá. Isso é igual a 1 Samuel. Tem Esther, não? Antes de Salmos, Jó. Não tem Esther não, Sara? Meu Deus do céu. Quem que comeu Esther? Eu assinei, coloquei a função nele e esqueci. Pode ter sido 15, 8. 15, 8. Esther é o quê? 3, 10. Esther eu já vi. 15, 8. Não, tá bom, É, não. antes de Salmos. Eu não pensei. Glória a Deus. Tá valendo? Vai qual o primeiro? Qual o primeiro? Não, vamos para 1 Samuel. É Esther, ó. Jó, Esther, Dara, Esther. Viu? Esther aqui. 3, 10. Ó, aqui é Esther. Todos chegamos? Já. Preste bem atenção. Vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 15. Quem pode ler pra gente aí? E ele tomou Agag, rei dos Amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo. Peraí, deixa eu ler de novo, gente. E ele tomou Agag, rei dos Amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Miguel, lê o versículo 3 do mesmo capítulo, por favor. 13? 3. Ah, vai, pois, agora, e fere a Amaleque, destrói totalmente tudo o que tiver, e não me perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Monique, versículo 32 do mesmo capítulo, por favor. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Versículo 33. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfinhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor Gilgal. Então preste bem atenção. Samuel foi ungido. A unção é uma capacidade sobrenatural e espiritual de realizar aquilo que Deus vai te mandar fazer. A unção. Entre muitos, uma capacidade sobrenatural e espiritual de poder realizar aquilo que Deus vai te mandar fazer, realizar. É uma separação. Samuel foi ungido para esse propósito. Ordem dada precisa ser ordem cumprida. Deus disse para Saul extirpar Agag da face da terra. E ele não fez. Ele saiu selecionando o que era bom e o que era de ruim, desprezível, Saul fez exatamente como nós fazemos. Nós somos seletivos naquilo que nós vamos obedecer a Deus. E então Samuel pegou e foi lá e matou a Agag. Esther capítulo 3, versículo 10, quem chegar aí pode ler pra gente. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, Isso é Esther? Esther 3:10. E o rei tirou o seu anel da sua mão e deu a Amã, o filho de Amedada, o Agagita, o inimigo dos judeus. Alguém lê de novo o mesmo versículo? Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã,
filho de Amedata, Agadita, adversário dos judeus. Alguém mais, Paulo? Mesmo versículo. Arlete? Assim tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho de Amadata, o Agadita, adversário dos judeus. Arlete, lê o primeiro versículo pra gente. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. Então preste bem atenção. A ordem dada para Saul é que a descendência de Agag não passasse daquele dia. O tempo aproximado entre Saul e Ester são próximos dos 600 anos. Esse Agagita é descendente de Agag. Escutai-me. Então, quando Saul desobedeceu, quem foi resolver o problema do Saul depois foi Ester. Paulo desobedece, lança na sua descendência uma problemática para ele poder resolver lá na frente. Gleice, não resolve o que Deus está mandando você fazer hoje. E a sua descendência no futuro vai ter problemas. Os inimigos que nós não destruímos hoje, vamos enumerar alguns, grande parte do pecado que nós temos, as nossas luxúrias, as nossas vaidades, vão se agigantando no decorrer do tempo, para poder gerar problema. O texto diz que ele era adversário dos judeus. 600 anos desse. O Samuel resolveu o problema com o rei dos Amalequitas. Ele matou o rei. O texto é claro em dizer que ele matou o rei. Será que aquele rei tinha um filho? Não será que aquele rei tinha uma filha? A descendência dele naquele dia passou. Aqui nós temos um anão. Preste bem atenção numa coisa interessante. Quando o Samuel mandou chamar Agag, o Agag foi todo... O Agag. Samuel mandou chamar Agag. Aí ele foi todo... Nhanha. A raiva dele já passou, não vai me matar não. Preste bem atenção quando você for ler o livro de Ester, se as características de Amã não são exatamente a mesma coisa. Você lembra quando ele tentou pegar no vestido da rainha? Dentro da casa dela. E quando ele vai pro rei... Características iguais. Então preste bem atenção. Preste bem atenção. Você está, eu não vou falar que você, quando você receber não. Olha a minha boca profética. Você está recebendo ordem de Deus hoje para você destruir determinadas questões da tua vida, da tua casa. E se você não fizer, a sua descendência vai sofrer por causa disso. Não desobedeça aquilo que Deus mandou você fazer. Você foi capacitado, ungido, separado para poder lidar com isso. A capacidade de Deus repousa sobre você. Vá lá e faça. Vá lá e faça. Não aceite recursos das trevas. Não concorde com o brilho das trevas na sua vida. Não aceite o dinheiro das trevas. Não aceite o chamamento ministerial das trevas. Viva tão somente daquilo que Deus te deu. Se Agag tem ouro para poder te dar, abra mão. Se as ovelhas de Agag são melhores que as tuas, abra mão. Se as terras de Agag são melhores que a tua, abra mão. Se a filha de Agag é bonita, é boa para você casar, abra mão. Porque Deus disse não. Ponto. Deus falou não. Você não tem o direito de pensar na possibilidade se é sim ou não. É não. É não. Destrua, aniquile, não concorde, não faça acordo, não esconda, abra mão. Não queira. Nós estamos falando de um prazo de aproximadamente 600 anos. E eu acho fantástico, lindo, exuberante a forma com que Deus levantou Ester. Ester foi levantada pela beleza. Ester foi levantada dentro do reino de Assuero pela beleza. O primo chegou para ela: não será que para isso fosses levantada exatamente nesse tempo? Não será, Paulo? Não será, Arlete? Não será, Cristiane? Que exatamente para isso Deus está levantando nesse tempo?
Durante 600 anos, ninguém conseguiu resolver o problema dessa descendência. O posicionamento de Esther levou Amã, seus 10 filhos e a senhora sua esposa para a forca, que ele mesmo construiu. Segundo texto. 2 Samuel, capítulo 16. Pode deixar aberto em Esther, só o capítulo 2 agora. Não tem mistério, agora vai fazer uma Samuel 16. Eu estava anotando aqui, eu não vi. Qual que é? 2 Samuel, capítulo 2 Samuel 16. Esther foi só isso ou vai ter mais Esther? Esther, capítulo 2 agora. Ixi, peraí. Foi tudo. Segundo Samuel 16 e Esther capítulo 2. Esther já está. Segundo Samuel 15, 16. Primeira Samuel. Segunda Samuel capítulo 16. Segundo Samuel 10, não? Não, 16. Todos chegamos? Acompanhe a leitura, a partir do versículo 5. Se doer, você chora. E, chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo e amaldiçoando. E atirava pedras contra Davi e contra todos os servos do rei, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E, amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino nas mãos de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Diz, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria, porque assim o fizestes? Preste bem atenção. A lei bíblica diz que quando um homem e uma mulher são apoiados num ato de adultério, ele precisa passar pelo quê? Apedrejamento. Lembra do caso lá do Novo Testamento? Chegaram lá só com a mulher e Jesus, calma aí, tá faltando uma parte desse negócio aqui. Essa mulher estava adulterando sozinha? Então tá, Davi não adulterou? Concorda? Não foi descoberto? Quem foi que apedrejou Davi? Essa lei não precisa se cumprir? Então um dia ele está saindo do palácio, fugindo, porque Absalão, seu filho, se levantou contra ele. E a lei está sendo cumprida nele. Preste bem atenção. Ele tem todos os motivos para mandar matar Simei. É da casa de Saul. É meu inimigo. Concorda? Tem todo motivo para poder fazer isso. Um soldado se levantou para defender. Ele não ia sujar o seu sangue. Ele não ia sujar suas mãos. Era só ele ficar calado. O cara já estava andando na frente. Ele já estava indo para resolver. Era só Davi ficar calado. E o que foi que Davi falou? Não. Com certeza, foi o Senhor que levantou ele para poder fazer isso contra mim. É justo o que ele está fazendo. Então você tem que ter muito cuidado no que você vai tirar da sua vida, porque nesse caso especificamente falando, quem ora para o ouro de Agag e olha para a maldição de Simei, eu prefiro me livrar da maldição do que perder a oportunidade do ouro. Concorda? Então ele pega e recebe aquilo como justiça na sua vida, porque ele adulterou e ele sabe que quem passou pelo adultério, cedo ou mais tarde, vai receber o apedrejamento. O que Deus fez foi manifestar um pouco da graça dele, porque ele já foi perdoado. Mas não fique achando que o fato de você ser perdoado, você vai se livrar das consequências do pecado. Não irá.
vai te alcançar. E isso não significa que Deus não te perdoa. Então, dentro da minha ótica, e é só minha, eu abri meu coração para você. Nesse caso específico, eu preferia agir igual Saul. Porque se eu poupar Agag é rei. Ele tem ouro para poder me dar, ele tem prata, ele tem umas 2 princesinhas lá, ele tem uns bodinhas, e dá para me deixar rico. Agora o cara está se levantando contra mim, contra o meu chamado, contra o meu ministério. E é o Edson que está se levantando para me vingar, eu só fico calado e deixo o Edson resolver o problema lá. E depois eu vou lá e dou uma medalha para a família dele, olha. Ali é um herói de guerra. Ele foi lá e defendeu o rei. Não parece? Essa ótica? Esther, capítulo 2. Eu não vou nem ler, vou deixar vocês lerem para o meu olho não chorar mais. Versículo 5. Ora, havia na fortaleza de Suzã certo judeu, benjamita, cujo nome era Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Repete o versículo. Repete o versículo. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita. Perfeito. Quis era pai de Saul, que é da mesma tribo de Benjamim. Então quer dizer que se porventura Davi mata o Simei, que estava muito suando nele naquele dia, um descendente dele no futuro não ia resolver o problema de Saul, o rei anterior? Quer dizer que se você mata aquele que está lançando pedra sobre você hoje... Porque Saul era que tinha que obedecer. Ele não obedeceu. Então, mas a descendência dele tem que fazer lá na frente. Ele tinha que fazer. Teve que matar o Agag. Deve fazer. Ei, é assim que você faz. Aí agora preste bem atenção. Eu e minha cabeça pensando. Quando a gente fala para poder jejuar, jejum é a morte que você quer tirar de você hoje. Você quer matar. Jejum é o seu Simei. Você vai lá e deixa matar, deixa morrer. Quando a gente fala de propósito de oração, é Simei. Você quer tirar. Não, mata que tá amaldiçoando. Tá mexendo, levantando no meu calcanhar. Tá se levantando como meu mistério. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe qual é o plano de Deus para sua descendência no amanhã. Você não faz ideia. Eu gosto muito de citar esse texto. E eu espero que o seu coração não seja avarento de pensar nas loucuras que se passam na minha cabeça de vez em quando. Eu não falo isso pensando no que diz respeito ao seu bolso ou ao seu dinheiro. Quando o Abrão volta da guerra, ele encontra o Melquisedeque. Lá, ele entrega aquela guerra. Ele entrega um dízimo. É a primeira vez que aparece a palavra sacerdote, é a primeira vez que aparece a palavra dízimo. Ele entrega um dízimo. Quando o escritor de Hebreus vai falar sobre aquele contexto, ele fala assim, olha, naquele dia que Abraão entregou o dízimo para Melquisedeque, Levi estava entregando um dízimo junto com ele. Eita, pai. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Levi. Naquele dia, só o Abraão estava diante de Melquisedeque. Mas o Abraão já carregava Isaac, já carregava Jacó e já carregava Levi. Os 10% que ele está entregando ali dentro, o mundo espiritual recebeu por 3 gerações adiante. Então você poupa o Agag e você mata o Simei. Você tem 600 anos de tribulação, mas ainda vai ter que lutar. Quem é o Mardoqueu? É o conselheiro do rei. Quem é o Mardoqueu? É o homem que, tendo a prima dentro do palácio, fica na porta do lado de fora. Não abre mão do palácio, porque ele entendeu, pelo filho de Saul, que aquele palácio é uma obra dada a Davi, não ele. O descendente direto de Saul não era Davi. E o Mardoqueu fica do lado de fora do palácio, você não vê ele do lado de dentro. A conversa todinha, o Mardoqueu está do lado de fora do palácio. Quem seria Esther, seu Mardoqueu? Aquela armadilha toda de judeu, seu Mardoqueu. E se a gente mata esse meio? Então, pare e pensa. Deus está te mandando destruir determinadas coisas das quais você não quer, das quais você não gosta, das quais te faz bem. O ouro de Agag faz bem.
o status que Agag dá por ele ser rei faz bem, traz visibilidade, deixa seu ministério. Você não quer abrir mão disso. E Deus está levantando determinadas situações que muitas das vezes são consequências do nosso pecado, e que você está tendo oportunidade de aniquilar essa situação, em vez de você aceitar e concordar, porque é de Deus. Isso daqui você quer matar. Isso daqui você quer chupar. Então hoje, a minha decisão errada naquilo que eu preciso compreender de Deus pode estar matando o libertador da minha descendência na manhã. Vamos voltar para Caim e Abel? O texto diz, a nossa versão em língua portuguesa, não sei se as mais recentes, coloca a palavra hebraica para sangue. Adão. Não é mais. Enfim. Coloca a palavra no singular. Então, na nossa língua portuguesa, você vai lá. O sangue de Abel clama contra mim. A versão em espanhol de 500 e pouco usa essa palavra lá em plural. Os sangues. Porque o Abel ia gerar A, B, C, D, E, G, H, A. Então, quando alguém cai na loucura, entende aqui, Paulo, por que o contexto da defesa precisa ser gigantesco? Quando alguém cai na loucura de derramar o sangue de um ventre que pode gerar amanhã, não é só aquela ali que está deitando. Você não sabe o que Deus tem no coração para poder trazer a partir daquele ventre que o feminicida está querendo derrubar hoje. Os sangues. Porque quando Caim foi lá, ele não derrubou Abel. Ele acabou com a probabilidade da descendência dele dali por diante. É geracional. A sua obediência é geracional. A desobediência também. O seu posicionamento em Deus hoje é geracional. O seu não posicionamento também é. A sua ousadia em Deus hoje, ela é geracional. A sua frouxidão, a sua apatia também é. E é por isso que eu clamo muito por esse contexto de uma decisão. Essa realidade. Não é à toa que eu gosto tanto dessa declaração profética, que isso fere. Missão, ressignificar. Gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. A gente precisa entrar dentro do que está escrito. Senhor, molda minha vida a partir disso. Eu não posso usar o meu sentimento, a minha vontade para poder entender as Escrituras. As Escrituras é que tem que mandar em mim. Deve mandar em mim. A minha vida deve se adequar ao que está escrito e não o oposto. Então vamos lá. E concluo essa primeira parte aqui. A ordem que Deus deu para Saul, capacitou, instruiu, levantou profeta para Saul, foi que não pode existir um agagita daqui por diante. Ponto. Saul foi lá e achou que Deus estava errado. Porque quando você desobedece, você acha que Deus está errado e que você está certo. Acha não, está dizendo. Está dizendo, não estou declarando não. Deus, você errou. Filho que desobedece o pai, você está errado, certo sou eu. Afirmando isso. Está afirmando. Falta de aceitação do chamado, do ministério, tudo isso é a mesma coisa. Acontece o mesmo. Aí passa até um pouquinho da questão da rebeldia, que é feitiçaria, mas é um caminho mesmo. Então, a ordem foi dada e ele foi capacitado. Quando ele chegou lá, em vez de ele ser obediente, ele achou um caminho para obedecer segundo o seu modo, segundo o seu jeito, segundo aquele meio que ele achava que era correto, deixando o que Deus falou de lado. Então, se Deus mandou você para a direita, é direita. Não existe a possibilidade, a probabilidade de você pensar em ir para a esquerda. Até o pensamento disso funciona dessa forma. Então você não tem como. E a rédea com Deus tem que ser... Ele tem que puxar bem curta mesmo. Ele precisa colocar, é a minha, a sua vida como exemplo. Tá todo mundo fazendo aquilo lá e é errado, a gente sabe que é errado, tá todo mundo fazendo. Mas no dia que você meter a mão para poder fazer aquilo, Deus tem que pegar você como exemplo. Porque o outro lá é das trevas, você não. Você é que é filho de Deus.
Você que foi lavado, resgatado por ele. É você quem está aceitando viver segundo a vontade dele. Então, você que tem que ser tomado como exemplo. Então, a ordem foi essa. Como Saul não obedeceu, o Agagita foi gerando descendências. Lá na frente, lá está o problema criado. Então, se você não quiser, eu estou falando não é só para os adultos não, viu, crianças? E vocês já entendem muito bem isso. Se vocês não quiserem gerar as dificuldades, muitas, principalmente desobediência, que vocês têm vivido para a descendência de vocês, mudem hoje, mudem agora. Não faça igual o faraó, não deixe para amanhã. Tem um fator bem explicativo nisso aqui. Quando Deus chama Abrão e manda ele sair da terra dele, do meio da parentela dele, e sair andando para um lugar que eu vou te mostrar, ele não perguntou, por quê? Eu vou fazer o quê? Como é que vai ser isso? A palavra diz que ele foi. Quando Sodoma e Gomorra está sendo destruída, que Deus diz, que o Senhor envia o anjo para falar com Ló. Ló, saia daqui agora e não olhe para trás, sobe a montanha. Ló falou, Senhor, deixa eu ir para aquela cidadezinha. Não é pequeno? Não é pequenininha, não vai acontecer nada. E o que foi que aconteceu? Os amonitas. Chegaram e reabilitaram com tudo. Os amorreus. Inimigos de Israel. Até esse dia chamado hoje. Nós temos esse exemplo terrível para nós. E ele podia seguir o exemplo do tio dele. Porque ele acompanhou o tio dele. Mas não. Na hora dele, o anjo pegar ele, já começou errado. Porque o anjo não pegou Abraão pela mão para mandar ele sair da terra dele. Ele foi. Mas o anjo teve que pegar na mão de Ló para ele sair. E aí? Amorreus ou descendência de Abraão? Enfim, segundo ponto, é ruim, você não gosta de determinadas pessoas, você não aceita conviver com determinadas pessoas, você acha que Deus está errado quando Ele mandou você ajudar determinada pessoa, quando Ele mandou você contribuir para a vida de determinada pessoa, você acha que Deus errou? Sim, mas é até a descendência desse, que Deus vai usar até para a tua própria casa, para poder libertar parte da tua família no futuro. Eu carrego a felicidade em Deus de carregar muitos testemunhos assim. Muitos. Recentemente, andando de madrugada, o rapaz do ônibus todo dia buzinando. E eu lembro das pessoas que eu converso o tempo todo, buzinando, quando for um dia ele, rapaz, tá lembrado de mim não? Tô não. Era um desses que morava aí, Paulo, que talvez você tenha cooperado pra gente poder tirar de lá, que talvez a Cristiane tenha ajudado, talvez a Gleice, talvez roupa da sua casa saiu pra poder colocar lá. O cara hoje, em vez de estar largado na rua, com a probabilidade de droga, de algum doido desse daí chegar lá e pôr fogo, tá trabalhando, tá tomando de conta da sua família. É menos uma família nisso. Então, às vezes nós não queremos, às vezes nós não concordamos, nós não aceitamos. Deus mandou a gente ajudar justamente essa pessoa, esse cara não merece não. Deus, aqui é Jonas, rapaz, vou mexer com esse... Vou mexer com esse povo aí nada? Então você não sabe por que Deus... E você não precisa saber, você só tem que obedecer. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se perguntar como é que foi a palavra do culto, não, o bolo da tia Dalvânia estava uma delícia. A pessoa está a mão e ela está pronunciando palavras que a mente dela faz ideia. Não tem. E essa, eu vou até confessar isso aqui de novo. Uma das maiores lutas que eu tenho, e ela está crescendo cada vez mais, é poder fazer leitura bíblica. Porque a minha mente já viciou no texto. Então, como eu tenho a felicidade de ter lido algumas vezes, a minha mente já sabe o que está escrito. Então ela não quer ler. Ela não quer ler. Passa porque isso aqui você já sabe. E aí quando eu pego uma versão diferente, rapaz, eu fico parecendo menino. É sério. Eu gaguejo. Fica a luta entre o que você já sabe e o que está escrito. Não.
a incapacidade absurda de querer aprender. Não aceita o novo. Não aceita, não concorda com a possibilidade de aprender algo. E aí, é sério mesmo. Todas as vezes que eu pego uma Bíblia nova que eu vou ler, que a versão não é das minhas usuais, é o conflito. Todo dia que eu pego para ler esse conflito. Quando chega num texto que eu já sei, que é um texto que já está batido, a mente começa. Os analfabetos, sai daí, isso aí não é para você não. É sério, porque eu não me dou o direito de aprender. Eu não me dou o direito de aprender.